Bom, o que é a sociedade de consumidores? Outro conceito importante aqui no texto do Bauman. Ele vai dizer o seguinte: o encontro dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo tendem a se tornar as principais unidades na rede particular de interações humanas, conhecida de maneira abreviada como sociedade de consumidores. O que é essa sociedade de consumidores, então? É isso que ele vai tentar descrever a partir desse momento no texto, as características dessa sociedade de consumidores, né? O principal elemento que ele vai mostrar aqui é que na relação entre o consumidor e o objeto a ser consumido, existe uma ideia de que as pessoas elas têm uma capacidade de escolha livre sobre os objetos, que ele vai chamar aqui, que seria a condição de sujeito cartesiano, se referindo a René Descartes, o filósofo francês, escreveu sobre o método e vários outros temas de bastante relevo para a filosofia da ciência. Então, o sujeito cartesiano, vamos entender aqui como o sujeito racional. Quando ele está falando cartesiano, ele está querendo dizer racional, que tem plena capacidade de decidir sobre suas ações baseada em última instância, nos seus interesses. Então, o sujeito cartesiano é o sujeito racional. E ele vai dizer que nessa relação o objeto também passa a ser cartesiano, o objeto passa a ter uma racionalidade, ou seja, aquilo que você vai comprar também tem uma racionalidade que é oferecida para você pelo vendedor, pela propaganda, pela sedução que a propaganda causa, te mostrando quais as utilidades, o uso potencial daquele objeto. E quando você faz perguntas sobre a mercadoria que você está querendo comprar, o objeto, o vendedor, no caso, né, dando voz ao objeto, a mercadoria, vai responder a todas as suas perguntas como se o objeto tivesse uma racionalidade também, que ele vai chamar então de um objeto cartesiano. Só que ele vai fazer uma crítica, ele vai dizer que esse grau de soberania, né, que o consumidor tem, ele é enganoso, né? Ele vai dar um exemplo aqui, baseado no trabalho de um outro sociólogo britânico chamado Don Slater, que fez pesquisas sobre questões públicas nos estados, na Inglaterra, iluminação, distribuição de gás, e observou entre seus estudos como que as pessoas faziam campanhas, pichavam as paredes, faziam campanha contra ou a favor de determinados serviços públicos, e é esse trabalho que o Bauman está utilizando aqui para citá-lo. Ele está falando que as pessoas pichavam, né, mostravam, né, os consumidores como patetas, idiotas culturais ou heróis da modernidade, né? Então ele vai falar que são duas visões que existem sobre os consumidores. Os consumidores são iludidos, são enganados, são agentes passivos, né, enganados pela propaganda, e por outro lado são os heróis da modernidade, dotados de racionalidade, com forte autonomia e capacidade de definição. Seria o protótipo do ser liberal, que é capaz de tomar decisões racionais e na medida em que todos tomam decisões racionais tentando maximizar o seu próprio interesse, o interesse coletivo da sociedade seria satisfeito também. Ele vai dizer que isso é uma ilusão. Então, o texto que ele vai fazer, o argumento que ele vai construir daqui para frente, é para tentar desfazer essa ilusão da sociedade de consumo, né? Ele vai chamar a atenção que a escolha individual ela é submetida que se imagina que está no plano privado, ela é submetida a um conjunto de relações, né, que são determinadas pelo próprio mercado,
né? Essa é a base que ele vai, a partir dessa base que ele vai construir a argumentação dele, né? Ele vai dizer o seguinte, na maioria das descrições, o mundo formado e sustentado pela sociedade de consumidores fica claramente dividido entre as coisas a serem escolhidas e os que as escolhem, né? Ou seja, as mercadorias e os seus consumidores. Contudo, a sociedade de consumidores é o que é precisamente por não ser nada desse tipo. O que a separa de outras espécies de sociedade é exatamente o embaçamento, em última instância, a eliminação das divisões acima citadas. Então ele vai utilizar essa palavra aqui, que é uma outra ideia que ele utiliza, embaçamento, é como se houvesse uma névoa, ou seja, não há uma separação entre o consumidor e o objeto a ser consumido, né? Na sociedade de consumidores, vai dizer ele, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. Então, quem consome também é mercadoria. Essa é a tese central do Bauman nesse texto. Ele está dizendo, então, que na sociedade de consumidores, o consumidor é também uma mercadoria. Esse é o trabalho dele. Ele vai falar ali mais adiante, né, que a característica mais proeminente da sociedade de consumidores, ainda que cuidadosamente disfarçada e encoberta, é a transformação dos consumidores em mercadorias. E é isso ele vai juntar com o conceito anterior, que é a comoditização do trabalho. O trabalho também se torna uma mercadoria, o trabalhador uma mercadoria sem distinção, né, sem a distinção dos indivíduos, né, então não tem mais a individualidade de cada um, é um trabalho que pode ser comprado e vendido, intercambiável pelas pessoas que estão se oferecendo, não há mais a individualidade, e isso também em relação ao consumidor, né, o consumidor também se torna uma mercadoria. Ele vai citar mais adiante o sociólogo alemão Georg Simmel, que vai falar sobre o significado das coisas, né? Ele está querendo dizer aqui, com um termo que ele usou anteriormente, a perda da subjetividade do sujeito, ou seja, a perda da individualidade, da marca individual que cada um traz em si, né? Então, quando você compra uma mercadoria, na verdade, você está sendo comprado, né, como várias outras pessoas, porque o seu gosto, o seu interesse está sendo padronizado pelo mercado. Não é você quem escolhe o que você vai comprar, e aí ele volta lá, nós poderíamos voltar lá, aquele exemplo para fazer sentido, aquele exemplo que ele dá das pessoas em Berlim procurando produtos de beleza. As pessoas não procuram o produto de beleza, a mercadoria para comprar, né, porque elas individualmente sentem necessidade ou gostariam de utilizar um determinado produto, mas porque a expansão do mercado criou para as pessoas a ideia de que quem não é novo seria obsoleto, descartável, então as pessoas não querem parecer dessa maneira e correm a comprar as mercadorias. Então, na verdade, o consumidor se tornou uma mercadoria. Essa é a alegoria que o Bauman está querendo fazer aqui. Vamos ver mais adiante, então, como ele traz o conceito-chave que ele quer mostrar para a gente, o conceito fetiche da sociedade, da subjetividade na sociedade de consumo. Fetiche. Vamos ver isso no próximo áudio.